A Hannah Arendt, uma filósofa também, que tu conheces, né? Fantástica. Maravilhosa. A Hannah Arendt muito escreveu a respeito disso, e eu acho que ela estava, né, do que eu entendo, assim, pelas leituras que fiz das obras dela, de que isso que tu fala de uma quebra de identidade, fratura de autoridade, de uma perda de rumo ético, estaria relacionado a uma perda de uma tradição. E não vamos confundir tradição com o passado. Quer dizer, aquilo que nos constituiu parece que está num campo do esquecimento. Então, esse esquecimento, essa perda de uma origem, daquilo que nos constitui, que era o que eu estava dizendo, quer dizer, quando nós, por Nietzsche, né, quer dizer, quando nós perdemos essa referência daquilo que nos constituiu, é claro, eu não tenho que estar a todo momento lembrando, eu posso ser um sujeito violento, não é isso. Mas saber que isso faz parte de nós e que pode se evocar a qualquer momento. E tínhamos antes a religião que nos regulava. A religião, outrora, no mundo ocidental, com o catolicismo, regulou muito. Ela, na verdade, castrou muito. Ela limitou muito. Sempre vão surgir instituições que venham apontar algum tipo de balizamento, e elas estão sendo criticadas, elas estão em renovação, elas estão em mudança. A sociedade é mudança, as instituições estão em mudança. Tu tens ideia de alguma forte hoje que faz esse papel? Não propriamente, porque o que nós estamos vendo hoje é uma liquefação de tudo aquilo que parecia sólido e que de certa forma dava alguma estabilidade. Eu não estou de forma alguma dizendo que a gente tem que voltar ao passado, não sou nostálgico. Nós temos uma sociedade em movimento. A liquidez da sociedade movimento, né? Não tenho eu nenhuma visão do futuro, do que vai ser. Acho que nós estamos num momento assim bastante crítico, de uma proximidade com algo bárbaro. Não quero dizer com isso que nós temos que voltar, porque logo alguém vai dizer assim, então vamos voltar ao passado, vamos fazer... Porque, de modo geral, as pessoas apelam, diante da situação caótica, confusa, para mais repressão. E voltamos ao que tínhamos. O de imediato é procurar a repressão. A repressão, ela por si só não dá conta disso. Ela se faz necessária, mas a gente precisa pensar muito como fazê-la. Quer dizer, a repressão se dá no momento que nós normatizamos. E a repressão nada mais é... Eu queria trazer... Mas a repressão nada mais é, Sérgio, do que um esgotamento de toda a possibilidade criativa do ser humano, da própria evolução do ser humano. Não, eu vou te contrapor esta agora. Repressão... Vou te contrapor pela psicanálise. Quer dizer, nós não nos constituímos subjetivamente sem que algo seja, antes de mais nada, recalcado. Claro. E são necessárias repressões ao longo da vida, sob o risco de nós, inclusive, podemos enlouquecer. Quer dizer, ninguém se torna humano, uma criança, um bebê humano, que nasce numa condição de desamparo brutal frente a qualquer outro parente animal. Né? Quer dizer, é necessário que ali se recalque nele algo dessa animalidade, desse laço quase simbiótico com sua mãe, que seria o polo natureza que nos forma. Quer dizer, se não há a intromissão de um terceiro que diga, sai disso e vem para o mundo, entra na linguagem, te apropria dela e faz dela uma possibilidade de expressão simbólica. Linguagem é simbólica. Mas eu falo da repressão, da repressão maldosa, violenta. Não, mas peraí, vamos limpar o terreno, porque daqui a pouco, sabe, as palavras elas têm múltiplos significados e as pessoas usam como bem aprover, né? Mas eu acho que tem coisas que, como diz a Hannah Arendt, as palavras têm uma história. O Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí, tem uma coisa muito interessante, está no livro dele agora, o último, cento e tantas variações, não me lembro bem agora, me escapou o nome, mas de que as músicas dele elas são como coisas vivas que estão em movimento. E as palavras, a Hannah Arendt diz isso, as palavras elas são vivas. A gente às vezes precisa recuperar alguns significados que elas têm, que se perdem. Mas a questão desse recalcamento preliminar... Mas é bom que tu fale sobre isso, a repressão, por causa da nossa herança, inclusive, da ditadura. Sim, mas a gente não pode pensar só nisso, né? Isso é uma parte da nossa história. Mas que marcou, Sérgio, que é muito forte. Um sujeito, um bebê humano, só se torna humano se houver nele um recalcamento inicial. Uma intervenção profunda. Né, de uma instância terceira que vá colocá-lo no mundo da linguagem, que é uma possibilidade dele simbolizar aquilo que ele não sabe de si, do seu inconsciente.
É isso que nos torna humanos. E, evidentemente, essa operação que é simbólica de recalcamento da vida animal, que é aquilo que o Nietzsche dizia lá. O Nietzsche foi anterior a Freud, ele já estava prenunciando o nascimento da psicanálise. Quer dizer, se não houver essa interiorização daquilo que nos deu origem dessa animalidade, quer dizer, nós talvez nunca conseguimos nos tornar humanos. Só que em ser humano não está dado o que é ser isso. Né? Civilização é um processo diário. Todos nós, ao levantarmos todos os dias, poderíamos nos questionar qual é a minha civilidade, o que eu vou fazer hoje em prol disso. Então essa caminhada humana, e que acontece com cada pessoa desde que nasceu, até mesmo antes de nascer, e que, segundo a Hannah Arendt, quer dizer, nós estamos vindo a um mundo que está em movimento. O tempo inteiro. E precisamos de preceptores, de pessoas que nos encaminhem nele, que nos peguem a mão e nos acompanhem. E eles vão dizer, olha, isso não, isso aqui não pode. E que é o que as famílias hoje estão dizendo a gente. Porque talvez não haja mais ensino, não pode, aquilo do século não deve. Passado para cá, nós tivemos um movimento importante de questionamento de como é que estava o mundo anterior. Não era mais os camponeses lá fazendo a Revolução Francesa, que é uma grande mudança social. Regime. É uma sociedade burguesa, prosperando dentro disso que se chama um capitalismo, num estágio avançado do seu desenvolvimento, com seus quiprocós, dizendo assim, olha, é preciso dar vazão aos nossos desejos. Nós precisamos ser felizes a qualquer custo. O que levou a uma crise de autoridade que poderemos... Ela já vinha sendo gestada muito antes, e que poderemos, agora com se evidenciou certeza, com essa contundência. Mas principalmente a partir dessas questões do pensamento novo, da Revolução Industrial. Essas questões são histórias e são caras. E nós poderemos aí falar sobre a questão da crise da autoridade, da elevação e do louvor do poder em detrimento da própria autoridade. Transcendência encerra por aqui, não tendo esgotado todas as falas, como tu mesmo observa, Sérgio, temos muitas coisas a serem discutidas e faladas, e agradecemos aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Brasil, viagens e turismo. Brasil Viagens e Turismo. 10 anos de trabalho dedicados à realização dos seus sonhos. O mercado respeita quem faz Senac. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional, ênfase na prática, professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do Senac. Matrículas abertas para agosto. Senac Lajeado, fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br/Lajeado. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.